Olá, meus amigos e minhas amigas que estão aí assistindo esse vídeo. Eu sou Rafael Barreto, professor de Direito Constitucional, e nessa aula, joga na tela, eu vou analisar o informativo de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de número 952. Estou de volta. Essa aula faz parte do projeto que eu desenvolvo de análise detalhada dos informativos do Supremo Tribunal Federal. Não sei se é do seu conhecimento, mas semanalmente o Supremo Tribunal Federal divulga um informativo de jurisprudência contendo um resumo dos casos julgados pelo tribunal na semana anterior. E o conhecimento desses julgamentos é fundamental para se manter atualizado com o direito constitucional, com a jurisprudência da Suprema Corte, e é imprescindível para quem está se preparando para concurso público. Se você está chegando agora no projeto, que bom que você está aqui, e deixa eu lhe fazer um convite para acompanhar o que já aconteceu. Eu tenho uma aula para cada um dos informativos que antecedem o 952, e tenho também uma retrospectiva com os mais importantes julgamentos de 2018, e uma outra com os mais importantes julgamentos de 2017. Tudo isso à disposição de vocês no meu site pessoal, vai aparecer aqui, que é o meu nome, o www.rafaelbarreto.com.br. Vai lá no site, clica em informativo do STF e tudo à sua disposição. Vamos na tela, vamos pegar aqui o informativo. E o 952 é um informativo bem pequeno. Não tem sequer casos no plenário, é apenas primeira e segunda turma. E a gente tem aqui na primeira turma a discussão em torno da súmula vinculante 13, que é a súmula do nepotismo. A primeira turma, por maioria, negou provimento a um agravo regimental interposto contra a decisão que negou seguimento à reclamação ajuizada contra um ato de prefeito que manteve a nomeação do filho do vice-prefeito para o cargo de secretário municipal executivo de seu gabinete, não é? O colegiado aplicou a jurisprudência predominante da Corte, que afasta a aplicação da súmula vinculante 13 em relação a cargos de natureza política. Está aqui a súmula vinculante 13. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante, ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, DF, dos municípios, compreendido ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Estou de volta, e aqui é a discussão acerca da aplicação da vedação de nepotismo, que, pelo que o entendimento sumulado do Supremo estabelece, só incide para cargos de natureza administrativa, não abrange cargos de natureza política, como é um cargo de secretário, não é? De município. E eu quero de início lembrar vocês uma coisa: a Constituição não traz expressamente proibição de nomeação de parentes. E isso foi uma construção da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que densificou os princípios que regem a administração pública. O Supremo entendeu que viola a impessoalidade, viola a moralidade, viola a eficiência, fazer nomeação de parentes para cargos na estrutura da administração. Mas por que é que ele ressalvou os cargos de nomeação política? Porque, gente, cargos de nomeação política são, em regra, cargos que demandam um vínculo de confiança muito grande. E aí realmente há de se reconhecer uma certa discricionariedade da autoridade nomeante para nomear pessoas com que ele tenha uma estrita relação de confiança. Nesse caso aqui, o prefeito nomeou o filho do vice-prefeito para secretário municipal, que fosse o filho dele. Gente, preste atenção, o prefeito é responsável por atos que terminam sendo praticados ordinariamente por seus secretários. Aí, imagine, você vai colocar na Secretaria de Educação, que é uma secretaria que tem uma responsabilidade enorme, altamente problemática, são muitas as questões em torno da educação, alguém que você não tem total e irrestrita confiança. Aí se essa pessoa pratica alguma conduta inadequada, você como prefeito responde. Então, ainda que eu reconheça que existe uma pertinência
nesse movimento de combate ao nepotismo e ao questionamento de que às vezes colocam pessoas que não têm a qualificação técnica para estar nos cargos, é preciso reconhecer que, primeiro, a qualificação para estar nos cargos políticos, ela é por competência política. O secretário de saúde tem que ser necessariamente médico? Ou tem que ser alguém que tem capacidade de gestão? O secretário de saúde, ele não exerce a medicina, ele gere o funcionamento da saúde. Ele muitas vezes tem que ter conhecimento de aspectos técnicos para fazer uma boa gestão, mas para isso pode entrar a assessoria. E aí você vai pegar, de repente, um médico que não tem nenhuma competência administrativa, não consegue gerir a própria casa. É uma tragédia para fazer gestão administrativa. E vai colocar como secretário de saúde? É importante você ter alguém que tenha habilidade política e capacidade de gestão. E aí, de repente, tem alguém que tem esse perfil e que ainda por cima é de total confiança do prefeito, porque é o filho dele. Ele não vai nomear? Então, eu acho que tem que ter uma certa compreensão em torno desses cargos de realmente nomeação política. E aí o entendimento do Supremo, ao meu humilde modo de ver correto, que não pode se vedar a nomeação de parentes para cargo que são de estrita e plena confiança da autoridade nomeante. Joga na tela, vamos caminhar. Direito tributário, impostos, desembaraço aduaneiro, exigência de pagamento de impostos. A turma decidiu suspender até o julgamento pelo plenário de um recurso extraordinário a apreciação de embargos de declaração, nesse caso aqui, né? Aqui está se discutindo um episódio em que, para o desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas, houve cobrança de prestação de calção de um montante correspondente à diferença de tributos sobre a importação, né? Então, quando o Supremo concluir, a gente debate, ação de improbidade administrativa e atuação do Procurador do Estado. A turma retomou um julgamento em que se discute se um Procurador do Estado pode ajuizar ação por ato de improbidade sem autorização do governador e do Procurador-Geral daquela unidade federativa, né? O acordo impugnado concluiu que não pode se falar em autonomia funcional do Procurador do Estado em ajuizar a ação civil sem a autorização. Estou de volta com vocês e, gente, a priori cabe um questionamento. É um tema constitucional? A Constituição não estabelece absolutamente nada em relação a isso. Em verdade, a Constituição sequer legitima procurador de Estado, governador, entrar com ação de improbidade. Me parece que, a priori, é um tema de natureza infraconstitucional. Só que a gente vai ver aqui, joga na tela, que o tribunal entendeu aqui, a turma, de início avaliou tratar de tema com assento constitucional. Saber se o Procurador-Geral do Estado deve obrigatoriamente assinar todas as ações de improbidade, não é? Se entendeu que essa é uma matéria constitucional, e aí está na Constituição que a lei complementar vai organizar a carreira. Realmente, quando a Constituição menciona a Procuradoria do Estado, no artigo 132, traz isso. No caso de Sergipe, a lei que rege a atuação dos procuradores não exige a assinatura do Procurador-Geral ou do governador nas ações de improbidade. Estou de volta. Me parece que é realmente uma controvérsia de cunho legal, saber se a lei exige ou não que o ajuizamento de ação de improbidade passe pelo Procurador-Geral, passe pelo governador, né? Vamos aguardar a decisão da turma, mas já destacando que houve entendimento de que é uma matéria de cunho constitucional. Vamos voltar no informativo. Segunda turma, dispensa de licitação, atuação jurídica e responsabilização criminal. A turma determinou o trancamento de ação penal movida contra o paciente por ter, na qualidade de assessor jurídico, emitido um parecer em um processo licitatório supostamente fraudulento, além de ter assinado o contrato formalizado. A turma considerou que não se pode exigir do assessor jurídico conhecimento técnico de todas as áreas e não apenas do direito. No processo licitatório, não compete à assessoria jurídica averiguar se está presente a causa de emergencialidade
mas apenas se há nos autos um decreto que a reconheça. Sua função é zelar pela lisura sob o aspecto formal do processo, de maneira a atuar como um verdadeiro fiscal de formalidades. A jurisprudência da Corte, inclusive, é firme no sentido de que o parecer consultivo não gera responsabilização do autor. Estou de volta. Decisão muito importante, pelo que a gente extrai aqui, houve uma dispensa de licitação pautada em uma contratação emergencial, que a priori se entende ter sido fraudulenta. E aí estão apurando o crime de fraude aí à licitação e se procurou responsabilizar o procurador jurídico que deu parecer aprovando a licitação. Pela legislação da matéria, o procedimento de licitação ainda na fase interna tem que passar pelo crivo do procurador jurídico. Ele tem que dar o parecer dizendo que está tudo ok para que o edital seja realmente ali lançado e a licitação ocorra. E como o procurador ele deu lá o parecer dizendo que estava tudo ok, estão aí tentando responsabilizá-lo plenamente. E que bom que o Supremo Tribunal Federal vem aqui e tranca a ação penal dizendo que não se pode responsabilizar criminalmente o procurador, que dá um parecer meramente consultivo, e ainda mais quando se trata de pontos que saem da sua área técnica de conhecimento. Eu acho que a gente tem que analisar sempre, gente, muito caso concreto. Se é uma situação em que de maneira escancarada existe uma fraude, não há como negar, bate o olho e vê que é fraude, o procurador tem conhecimento de que é fraude, e ainda assim ele anui, ele diz que está tudo certo, aí você pode procurar uma responsabilização penal. Mas repare, aí entra o elemento objetivo. É intencional. O elemento subjetivo. Ele sabe que aquilo ali tem uma ilicitude. Mas você pega um procedimento licitatório, que traz situações que saem do âmbito técnico de conhecimento de um procurador. Por exemplo, uma licitação na área de saúde que envolve a compra de determinados equipamentos ou de determinados insumos, que ele não tem domínio sobre aquilo. Ele não tem como avaliar tecnicamente aquilo ali, se aquele preço está adequado com o mercado ou não. Ele tem que analisar os documentos que estão nos autos. Por isso que bem diz aí a turma, que é ele analisar o aspecto formal do processo. O aspecto formal do processo. Ele não tem competência técnica para avalizar, por exemplo, aspectos de engenharia, numa licitação que vai envolver obra. Ele vai analisar o que está dentro do processo, segue o procedimento devido. Perfeito. Existe algo aqui que evidencia uma restrição indevida, um elemento que restringe a competitividade? Por exemplo, vamos imaginar uma licitação em alguma área relacionada à engenharia e está no edital uma necessária qualificação técnica que restringe a competitividade, que busca dar um direcionamento na licitação. O procurador não entende nada daquela questão técnica da engenharia. Como é que ele vai dar um parecer sobre aquilo? Como é que ele vai dizer, olha, esse elemento aqui restringe a competitividade, portanto o edital tem que ser reformulado se ele não tem know-how para aquilo? Quem tem que falar sobre aquilo ali é o secretário de engenharia do município, é o consultor técnico de engenharia do município. Não se pode depois responsabilizar o procurador por algo que foge da sua área de conhecimento. Por isso, vamos voltar na tela. Em boa hora, a Corte pega e dá essa decisão. Não se pode exigir do assessor conhecimento técnico de todas as áreas. Bom, vamos caminhar. Deixa eu ver aqui, nesse caso, ó. Aqui era uma discussão sobre concurso que eu entendi que não caberia trazer. Deixa eu ver. Gente, estou de volta. É só isso, informativo realmente. Vem comigo aqui, muito pequeno, né? Realmente, ó, muito pequeno esse informativo de número 952. Basicamente, a discussão aqui em torno da súmula vinculante 13, que a proibição de nomeação de parentes é para cargo administrativo, não se aplica para cargo de nomeação política, não é? Então, é hora da gente concluir. Eu queria pedir a todos vocês que estão assistindo o vídeo, que não estão inscritos aí no meu canal, que se inscrevam. Se inscrevam aqui no canal para acompanhar tudo que eu divulgo, né? Queria pedir a todos vocês que compartilhassem a aula para que mais pessoas pudessem ter acesso ao projeto de informativos e convidar para a gente ter um encontro na semana que vem
para analisar o informativo de número 953, que certamente já vai ser mais extenso, já vai ter muito mais coisa aí para a gente estar estudando, ok? No mais é isso, gente. Muito obrigado por participarem. Que Deus abençoe vocês, que vocês tomem posse da graça de Deus. Não deixem a graça passar. Valeu!